O ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar para adiar o julgamento sobre o foro privilegiado retroativo do senador Flávio Bolsonaro. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiriam hoje se o processo envolvendo Flávio, no caso das rachadinhas da Alerj, o peculato, é bom dizer, voltaria para a primeira instância, como defende o Ministério Público. Na prática, Gilmar travou esse julgamento. Ele acolheu um pedido da defesa de Flávio para que o TJ do Rio não decida nada enquanto o tema estiver sendo tratado no Supremo, onde tramita uma ação sobre o mesmo assunto. A defesa alegava que o direito de defesa não estava sendo respeitado no julgamento. Gilmar afirmou apenas que ainda não há uma uniformidade jurisprudencial entre os ministros do STF sobre o foro em casos de mandatos cruzados, como é o de Flávio, que era deputado quando os crimes foram cometidos e agora é senador. A indefinição quanto à instância do julgamento inviabiliza, por exemplo, que os desembargadores analisem a denúncia apresentada pelo MP e decidam se o senador vira réu. Como mostramos na sexta-feira, Flávio se encontrou com seu advogado, Frederico Wassef, antes da decisão de Gilmar. Eles viajaram juntos de São Paulo para o Rio de Janeiro, como vocês aqui do YouTube estão vendo nas imagens ali, o saguão do aeroporto Santos Dumont. Mário, me parece que até mais grave do que essa decisão em si do Gilmar Mendes é ele tomar uma decisão para dizer que esse caso cabe ao Supremo decidir e ele próprio e o Supremo não pautarem o recurso do MP contra o foro privilegiado retroativo. Então tudo vai sendo empurrado com a barriga, né? Você sabia, Felipe, que tem lá um caso de uma censura de um desembargador ao antagonista, ou a Cruzoé, não lembro mais, que está parado nas mãos do ministro Dias Toffoli? Então, assim, isso é um dos milhares de exemplos, né, que mostram que, na verdade, a justiça brasileira ela é seletiva, né? Nos seus tribunais superiores, então, isso fica patente. Talvez mais nos tribunais superiores até do que nas instâncias inferiores. Eles seguram o que eles querem, eles travam o que eles querem, eles julgam o que eles querem. Já é um clichê dizer que justiça, aliás, o Rui Barbosa, né, sempre é invocado nesse sentido, que a justiça, quando ela tarda, não é justiça. Isso cabe para todo e qualquer caso, desde o caso de homicídio, assassinato, né, até casos de corrupção. O que a gente pode dizer? É uma vergonha, né, como eu sempre... É um epíteto que eu gosto aqui de repetir, que é um caso vergonhoso, tudo é vergonhoso. O Gilmar faz o que se espera dele. Infelizmente, o ministro Gilmar migrou para o lado mal da força, lado escuro da força, né? E o Flávio Bolsonaro vai se safar. Tudo faz parte, o que é importante aí? Tudo faz parte do grande acordão, né? O pano de fundo é o grande acordão costurado pelo governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, hoje, ele se apoia no STF, né, no qual há ministros que estão conseguindo emplacar nomes em cargos chaves, né, do judiciário e correlatos. Você tem o Centrão, né, que é a base de apoio dele, e você tem os militares. Pouco antes, inclusive, você disse que, se não me engano foi o Globo que publicou, que o Centrão, os parlamentares do Centrão estavam descontentes com a crescente militarização que eu citei, né, neste programa antes disso. Então você olha só o bololô que ele está criando. Você tem alguns ministros do STF agindo a favor do Bolsonaro de uma maneira arbitrária. Você tem, do outro lado, os militares abocanhando cada vez mais pedaços, o Centrão também. Agora o Centrão está descontente com os militares porque vê com preocupação porque os militares podem pegar bocões, né, quinhões do Centrão. E no meio disso tudo, o que importa, senhores, é que os brasileiros continuam morrendo de Covid-19, certo? As quarentenas, embora fajutas, travam a economia, certo? E a sociedade permanece perplexa diante dessa gente que vive em Brasília, numa ilha da fantasia, separada, divorciada de toda e qualquer perspectiva nacional e qualquer interesse nacional.
Estão todos interessados na impunidade e o STF sempre usa qualquer brecha. STF não, assim, esses ministros, né, principalmente dessa ala, embora outros, eventualmente, em outros casos, também façam coisas parecidas, eles usam qualquer brecha para deixar um caso pendurado e aí conseguir o que se quer nesse meio tempo. Então, quando o STF tomou decisão de restringir o foro privilegiado, ele poderia ter deixado muito claro todas as situações. O que aconteceria em cada situação. Se o sujeito era deputado estadual, vira senador, o que acontece? Se o sujeito era isso, vira aquilo, para onde vai o caso e tal. Não, dá uma decisão assim, meio vaga ou muito específica a respeito de um caso, depois gera uma dúvida, que gera assim, um 2-1, como foi lá no TJ do Rio de Janeiro sobre o foro privilegiado do Flávio, deixa lá engavetado e o país vai se arrastando. Diga, mano. Olha, eu vi de um ex-presidente do STF, inclusive não está mais no tribunal, numa ocasião social, ele disse que as leis no Brasil, elas foram escritas para deixar brechas. Exato. Você entende? Não é que faltou, não é que foi uma omissão involuntária. Não, as leis no Brasil, as leis, as jurisprudências, né, todas as decisões sempre deixam uma brecha para que essa lei, essa jurisprudência, possa ser interpretada pelo avesso. Exato. Então, assim, é um grande problema esse que nós temos, né? E quando a lei é afirmativa, não deixa margem à dúvida, também não há vergonha por parte dos nossos magistrados, dos tribunais superiores, em subverter a letra da lei. Então, é uma situação realmente digna de uma república das bananas, né? Exatamente. É uma omissão tanto forçada, né? Como dizia aquele verso do Vinícius de Moraes no Samba de Orly, que depois foi o único pego pela censura, e aí o Vinícius, como conta o Toquinho, também autor da música com Chico Buarque, falou assim, do meu verso eu abro mão, mas da parceria não, né? Então, os ministros do Supremo Tribunal também têm essas omissões forçadas para deixar brecha para os interesses dele quando necessário.